Bom, olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e estou aqui mais uma vez com muita alegria gravando para vocês esse vídeo, né, para orientar o estudo de vocês para as provas AV2 e AV3 de Fundamentos de Redes, certo? Eu vou fazer um pouco diferente, né? Não é uma revisão que eu vou fazer, vai ser algo como uma definição de tópicos, né, especiais que eu vou dividir em duas partes, né? Vocês são pessoas inteligentes, então vocês vão, claro, perceber, entender por que é que eu dividi em duas partes, né? Afinal de contas, as dicas são para a V2 e a V3, que são duas provas separadas, ok? Então vamos começar logo essa definição. Bom, então vamos começar aqui, né, pessoal? A primeira lista de tópicos importantes, ela começa com um questionamento sobre meios físicos de transmissão, né, tipos de cabos. Durante a aula nós estudamos lá os cabos coaxiais, né, que não tem variações, é apenas basicamente um tipo. É claro que existem vários modelos diferentes, mas no que diz respeito à parte de redes, a gente vai trabalhar basicamente com o mesmo tipo de cabo, né, que é o RG58. Então não tem muito o que discutir aqui, tá certo? Mas nós temos várias diferenças quando se fala em cabo de par trançado e fibras óticas. E vocês precisam de conhecer essas diferenças, né? Por exemplo, as fibras óticas, elas podem ser do tipo monomodo ou multimodo, sendo que as fibras óticas multimodo podem ser do tipo degrau ou gradual, certo? Então é importante vocês conhecerem esses tipos, né? Saberem lá qual é a diferença entre eles, tá certo? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um. No caso dos cabos de par trançado, é importante saber que você tem um cabo de par trançado não blindado, que é o UTP, que é o mais usado no mundo, né? E o STP ou FTP, né? Dependendo do tipo de blindagem, que é o cabo blindado de par trançado, certo? Que é composto de pares, são 4 pares, né? Cada par tem uma função diferente e eles são trançados exatamente para evitar a interferência entre os próprios fios, tá ok? Então a questão está mais relacionada com os tipos de cabos e a sua aplicação. Então fiquem atentos aí, né? Especialmente a parte de fibras óticas, ok? Bom, alocação de canais de frequência, certo? Quando a gente fala de FDM, né, Frequency Division Multiplexing, a gente precisa imaginar, lembrar logo, por exemplo, que num cabo da net, né, que televisão, net televisão que a gente recebe em casa, você tem ali milhares de canais e mais alguns canais que eu digo canais de televisão para você assistir e canais de dados, por onde vem a sua internet e tudo mais, que não interfere nos canais de televisão. Como que isso é possível? Porque essa técnica FDM, ela faz o quê? Ela aloca canais de frequência não interferentes. Eu não posso ter superposição entre esses canais de frequência, tá certo? É claro que numa estrutura ideal você não teria desperdício, teria um canal colado no outro, digamos assim, né? Por exemplo, o primeiro canal começa no zero, a frequência zero, e termina na frequência 3. O segundo canal começa na frequência 4 e termina na frequência 8, tá certo? E assim sucessivamente. Mas nós sabemos que existe uma interferência entre os canais. Então, normalmente existe uma frequência de intermodulação, né, que é um canalzinho de frequência que é mantido não utilizado, né, entre esses canais para poder possibilitar que a transmissão seja feita sem ruídos de interferência entre eles, tá ok? Então fiquem atentos a isso daí. Topologias usadas de acordo com a tecnologia, né? Então que tipo de topologia é mais adequada para uma rede local? Certo? Por mais que as redes locais hoje em dia ainda possam ser implementadas em anel, né, a topologia física do anel ela é de estrela, né? E hoje as nossas redes são comutadas. Então fiquem atentos aí para esse tipo de questionamento, né? Quer dizer, qual é a topologia que eu estou usando de acordo com a tecnologia? A tecnologia de comutação é uma tecnologia tipicamente de estrela, né? Dentro do escopo de redes locais. PCM suas fases eu preferi, achei melhor, eu ia deixar só isso daí na base da conversa, mas eu vou mostrar uma figura para vocês mais adiante, para a gente poder discutir isso um pouquinho mais a miúde, já que isso foi visto muito rapidamente nessa nossa aula e talvez alguns não tenham assistido. Então vamos dar uma olhada agora nessa nossa mini revisão, né?
Bom, essa daí eu avisei 1 bilhão de vezes que ia cair na prova e não podia deixar de acontecer, certo? Acho até que vai acontecer nas duas provas, né? Tanto a V2 quanto a V3. Então é importante vocês serem capazes, né, de fazer os desenhinhos da computação de circuitos, computação de mensagens e pacotes. A diferença da computação de mensagens para a computação de pacote é que a mensagem não é subdividida em pedaços menores, como acontece com o pacote, é a única diferença. Tá certo? Mas a mensagem, a computação de mensagens também não pressupõe a existência de conexões, tá certo? Bem semelhante à computação de pacote. Lembrando que quando a questão não fala, ela fala apenas computação de pacotes, ela está, na verdade, se referindo à computação datagrama, tá? Porque a computação de circuito virtual, ela é uma computação de pacotes, só pacotes e circuitos virtuais, ou seja, tamanhos fixos, com garantia de que os pacotes vão chegar ordenados, que qualquer falta de pacote é imediatamente interpretada como uma perda, né? Enfim, e tratada como tal. Tá ok? Então façam aí o resumo de vocês dessa questão. Aqui também, como isso não foi abordado, não entrei nesse detalhe, porque é uma firula técnica absolutamente irrelevante, no meu modo de ver, mas como isso está sendo cobrado, então eu vou apresentar para vocês aqui as frequências tipicamente usadas nas transmissões sem fio, né? Tanto transmissões terrestres quanto também transmissões envolvendo o espaço, né, como o caso de satélites, né? Então vou mostrar para vocês aqui em uns slides auxiliares essas frequências aí, ninguém precisa decorar, é basicamente apenas saber qual é a característica dessas frequências, vou explicar isso já já. Bom, as hierarquias de telefonia também foi um assunto que eu não abordei com profundidade, tá? Por achar que eventualmente não era tão relevante, mas já que isso daí está sendo cobrado, então eu vou mostrar para vocês aqui a hierarquia brasileira, que é a hierarquia que está sendo cobrada na prova, né? E algumas características básicas dela, né? Para que vocês possam ter base para raciocinar e responder a questão da prova, certo? Outra questão também que não foi lá muito aprofundadamente tratada foi a questão da transmissão analógica, né? E, naturalmente, como isso aí também está sendo cobrado, eu vou mostrar para vocês aqui todo o conhecimento necessário para vocês resolverem a questão. Então, não há razão nenhuma para reclamar depois que eu não ensinei, porque eu estou fazendo isso com bastante antecedência, né? Para vocês aí. Vou avisar já já pelo AVA, né, a disponibilidade do material para vocês estudarem. Certo? E uma questão bastante simples, né, com relação à transmissão paralela e transmissão serial, questionando sobre exemplos atuais de interfaces paralelas e seriais. Por exemplo, você sabe se PCI Express é serial ou paralela? FireWire, você sabe disso? Então procure fazer um resuminho, né? Porque isso aí pode te ajudar a resolver essa questão, tá ok? O USB é óbvio porque tem o serial no nome, né? Mas as outras, SATA é serial ou paralela? E a IDE, né? Então eu preciso que vocês saibam resolver isso daí. Bom, agora, virando a página, vamos ver os tópicos importantes no outro contexto, tá? Que é o contexto que eu praticamente acho mais relevante para a disciplina de vocês, né? Bom, primeiro as funções da camada das camadas no modelo OSI e modelo TCP/IP, certo? Então eu botei para vocês lá no material didático, né, todo um conjunto de informações sobre essas funções e eu preciso que vocês saibam, por exemplo, qual é a função responsável pela confiabilidade, qual é a função responsável pelo controle de fluxo, qual a camada responsável pela interface com o usuário final, qual é a interface responsável pela codificação e decodificação de bits. Então, tudo isso está dentro lá do nosso material didático. Eu preciso que vocês revisem isso para poder responder essas questões. Modulação analógica e digital, quais são os tipos de modulação? Né? Você tem a modulação analógica através do FM e do AM, né? E a modulação digital através do ASK, FSK, PSK, QPSK. Né? Então é importante vocês conhecerem algumas características básicas desses mecanismos de modulação para que possam resolver essa questão.
certo? Topologias e equipamentos de rede, né? Então, é uma questão que envolve conhecimento sobre topologias e sobre equipamentos de rede, né? Por exemplo, a topologia em anel. A topologia em anel é a única topologia que é justa e determinística, tá certo? É a única topologia em que há uma sequência lógica na passagem de permissão. Enfim, tem uma série de características fundamentais de cada topologia que eu preciso que vocês conheçam para poder responder isso. E os equipamentos de rede, né? Quer dizer, o hub é um equipamento de camada física, então ele apenas codifica e decodifica bits. O switch é o equipamento da camada de enlace, então ele já é capaz de lidar com o endereço MAC, ele é capaz de, por conta disso, né? Enviar a informação apenas por uma porta e filtrar, não mandando para as demais, em função do seu endereço MAC. Tá certo? Então eu preciso que vocês saibam. O roteador é o único equipamento que faz a interligação entre redes locais, né? O equipamento de camada de rede, tá certo? Então eu preciso que vocês façam um resumo aí dessas características. Agora, como eu acho importante, tipos de satélites e suas aplicações. Então, satélites nós aprendemos, são 3 tipos, basicamente, né? Os satélites geoestacionários, os satélites de órbita média e os satélites de órbita baixa. Então é importante você saber a aplicação básica. Satélite de órbita baixa é só para comunicação terrestre. Os satélites, é só não, né? É a principal aplicação, perdão, é a comunicação terrestre, né? Com o celular, comunicação celular. O satélite de órbita média ele é prioritariamente utilizado para sistemas GPS e o satélite de órbita geoestacionária principalmente para comunicações de longa distância, né? Televisão, né? Fluxo unidirecional, enfim. Então tem lá grandes mistérios, é importante vocês saberem qual é a aplicação para cada um desses tipos de satélites, né? E qual é o que tem o menor tempo de propagação? Claro que é o de baixa órbita, né? Leva menos tempo para o bit sair da Terra, chegar até ele e voltar para a Terra. Tá ok? Meios físicos e suas características, agora um pouco mais amplo, né, do que a questão lá da outra prova, né, no caso, os meios físicos de transmissão, fibras óticas, pais trançados, cabos coaxiais e a comparação entre eles, né, quando cada um deve ser utilizado, certo? Características, aqui é uma questão bacana, né, que até eu que elaborei, ficou bem interessante, onde eu peguei 2 rádios reais, né, botei parâmetros reais dessas rádios e peço para fazer uma comparação entre elas e faço algumas perguntas teóricas dentro do que a gente estudou, do que a gente discutiu sobre o AM e o FM, né? Então tem algumas coisas muito peculiares, né? Você percebe, por exemplo, que as rádios AM elas ocupam uma largura de banda muito menor do que a FM, é exatamente por causa disso que o FM tem mais qualidade do que o AM, mas em compensação você tem muito menos rádio FM do que a AM, por causa dessa largura de banda. Então faço algumas brincadeiras aí com os parâmetros reais, né, dessas 2 rádios, né, e na verdade é a mesma rádio, só que ela opera tanto no AM quanto no FM, né, então procurem dar uma olhada em AM e FM aí só para poder responder a questão. Agora o terror de vocês aí, Nyquist Channel, mas calma, não é para fazer conta não, aqui é para você saber características básicas, né? Quer dizer, Nyquist, ele não leva em consideração o ruído, mas tem uma série de informações empíricas extremamente importantes, como por exemplo, o fato, né, de você precisar fazer 2 vezes a largura de banda do sinal amostras por segundo, para você poder digitalizar ele. Né? Então é uma medida empírica fabulosa que é usada até hoje aí em todas as soluções, né, de telefonia e conversão PCM, né, conversão analógica e digital de uma maneira geral. Então Nyquist tem lá o seu valor. Shannon evoluiu, né, levando em consideração o ruído, né, inserindo o ruído, mas não descartando a existência das soluções empíricas de Nyquist, né? Então é basicamente isso que vocês precisam aí para resolver essa questão de múltipla escolha. Tá ok? Aquela questãozinha que eu avisei que ia cair, características do TDM, que é a multiplexação por divisão do tempo síncrona, né? Ou seja, um slot para cada usuário apenas, há grande desperdício de e-mail, no entanto não há cabeçalho, não há necessidade, no caso, né, de identificar o proprietário do slot e tudo mais. O STDM, mais usada na telefonia, claro, né? Bom, o STDM, que esse S é de statistical, né? Cuidado para não confundir com o síncrono, né?
do TDM puro, sem nenhuma letra antes de T, tá? E o STDM, essa letra que precede o T, ela vem de statistical, ou seja, a alocação dos slots de tempo é feita de acordo com a demanda das aplicações. Então você tem a necessidade de ter um cabeçalho para poder identificar quem é o proprietário, tá? Então procurem fazer desenhos sobre isso, procurem explicar detalhadamente aí a diferença entre eles, porque vocês sabem que eu gosto desse tipo de questão, certo? E o questionamento sobre comutação de circuitos virtuais e datagramas que eu prometi para vocês que eu ia colocar na prova. Então saibam desenhar esses três e explicar as diferenças entre eles, vantagens e desvantagens de cada um deles, tá certo? Porque é o mundo real, é o mundo que a gente tem à nossa volta aí, então é importante que vocês conheçam essas tecnologias, tá certo, pessoal? Bom, então agora vamos entrar aí no bônus, né? Bônus track aqui. Primeiro, o PCM, né? Que eu falei para vocês que não tinha apresentado muito em detalhes, apesar de que esse slide aí, ele está na minha apresentação, né? Eu talvez não tenha dado muita atenção na aula em si, né? Não tenha ressaltado bastante, mas está lá no material de vocês. Então, o que é o PCM? PCM é a abreviatura de Pulse Code Modulation. O PCM é uma técnica que trabalha em conjunto com uma outra técnica chamada PAM, que é a Pulse Amplitude Modulation. Como vocês podem ver aí no slide, o PAM é feito antes do PCM. Então, o que é o PAM? Você pega um sinal analógico e, de acordo com a equação de Nikes, né, quer dizer, 2 vezes a largura de banda, você vai fazer um número de amostras por segundo que vocês estão vendo nessas barrinhas azuis, certo? Essas barrinhas azuis, elas, dentro, né, da metodologia PAM, elas têm um valor de amplitude, como vocês podem ali, no caso, medido por voltagem, tá certo? Estão fazendo um sinal recebido através de pulsos elétricos, positivos e negativos, tá certo? Então, o que acontece? Ele vai pegar essa amostra e vai quantizar a amostra. A primeira etapa é a quantização. Então, o que significa quantizar? Atribuir um valor, né? Esse valor, ele vai ter uma granularidade, né? Ele vai ter uma precisão correspondente, equivalente, né? Proporcional à quantidade de bits que eu tiver disponível para poder identificar cada valor quantizado. Então, por exemplo, se eu fizer essa amostra em apenas 8 bits, como é o caso do slide aí, eu só tenho 256 possíveis combinações, né? De 0 a 255. Então, eu não vou conseguir ter uma granularidade, por exemplo, de 179,3, como ele coloca lá. Se eu, por exemplo, olha, vocês estão vendo o gráfico ali, ele vai de 0 a 255, que é exatamente a capacidade que eu tenho de trabalhar com 8 bits, porém sem casas decimais. Então o valor está quantizado lá de que maneira? Como vocês podem ver, o valor 143,9, como 3 ou melhor, como o 9, né, 3,9, como 9 passou de 5, né, mais do que meio, então ele arredondou para 144, o valor quantizado, tá certo? 109,4, 4 é menor que 5, né, 5 seria o limite ali, meio, né, então ele baixou para 109, tá certo? Porque ele não pode quantizar o valor em fracionário. Se eu, por um acaso, tivesse, ao invés de 8 bits, tivesse, sei lá, 9 bits, 12 bits, 24 bits, né, como a gente faz com vídeo, por exemplo, eu teria uma granularidade maior de quantização, tá certo? Por isso que a quantização é uma etapa importante no processo do PCM, que vocês estão vendo. E logo após a quantização é feita então a codificação, que nada mais é do que uma transformação de para, né, através de tabela, entre o valor quantizado e uma string de bits correspondente a esse valor quantizado. Tá certo, pessoal? Só isso que faltou, né? Esse slide estava lá, tá ok? Tem uma questãozinha na prova, eu fiquei preocupado, então agora eu já não estou mais preocupado, já estou tranquilo. Bom, agora vamos falar sobre satélites, né? Uma abordagem um pouco mais técnica aqui, que eu não cheguei a usar na minha apresentação, mas que a gente resolve isso aí sem nenhuma dificuldade, né? Vocês estão vendo aí nesse slide, vocês me desculpem, ficou muito pequenininho, mas atende aos nossos objetivos, tá certo? Eu tenho ali um espectro eletromagnético do qual se destaca a faixa SHF, tá certo? SHF, né? Que é a penúltima faixa ali onde vocês veem um desenho
de um satélite. Essa faixa, ela está identificando ali, né, um comprimento de onda entre 20 centímetros e 1 centímetro, 10 centímetros e 1 centímetro, alguma coisa assim, nem eu estou enxergando direito, tá? Ou seja, é uma onda com largura de banda, com comprimento, né, de onda pequeno, bem pequeno, ou seja, é um comprimento de onda que não consegue, né, se propagar de uma maneira peculiar, tá certo? E principalmente direcionada, né? E pelo tamanho pequeno, diminuto que ela tem, ela é chamada de micro-onda, tá certo? Veja que não é nano-onda, né? Ainda pode ser menor do que isso, como vocês estão vendo lá, o Extremely High Frequency, né? Do lado direito dela, o EHF. Mas os satélites estão lá nessa faixa de comprimento de onda, né? Entre 10 centímetros e 1 centímetro, tá ok? E a frequência, que é o mais importante aí pra gente, de 3 GHz até 30 GHz. Tá certo isso? Bom, então o que acontece? Né? Eu tenho lá de 3 GHz a 30 GHz. Dentro dessa faixa de 3 GHz a 30 GHz, eu tenho faixas de frequência que são divididas em canais, né? em mini espectros, né? Identificados por letras. Então vocês têm lá a banda K, a banda KU, né, que não se lê junto por uma razão óbvia, tá certo? Banda X, né, ou X-Ray, banda C, banda S, banda L, banda KA, que são bandas que estão ali dentro daquele espectro, né, que vai ali de aproximadamente 1 a 40 GHz. Eu falei 30, desculpe, na verdade vai um pouquinho mais à direita ali, né, e um pouquinho mais à esquerda também. Então pega de 3 a 30 GHz. Como vocês podem ver lá, fica de 1 a 40 GHz nas frequências de satélite abaixo. Tem um outro slide aqui que esclarece isso melhor, né? Acho que agora fica bem melhor. O que é usado, né? Para que é usado e quais são as frequências, tá certo? Então, a banda L seria usada para esses celulares terrestres, né? Que a gente usa aí, Globalstar, né? Teledesic e outros por aí, certo? Essa segunda faixa também poderia ser usada para esses celulares, mas é usado principalmente aqui pela NASA, como vocês estão vendo. A banda C é uma banda usada no serviço fixo por satélite, né? Essas bandas usadas aí para televisão e tudo mais. A banda X, ou X-Ray, né? Como se fala no meio militar, para satélites meteorológicos e militares. A banda KU, aí são bandas já que pode ser usado tanto para serviço fixo quanto para serviço móvel. No entanto, claro, né, a latência ela pode ser comprometida, né? Então observem que os satélites geoestacionários, né, que são esses que operam nessas frequências mais altas aí, eles estão na faixa aí das dezenas de gigahertz, tá? É a frequência usada por esses satélites. Tá ok, pessoal? Beleza. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre transmissão analógica de sinais digitais. Também não foi lá um assunto que eu me aprofundei tanto, né? Mas que vai ser cobrado, então vamos agora dissecar um pouquinho desse desafio aqui. Tá? Bom, vamos lá. O grande desafio qual é? Eu tenho um sinal que eu quero transmitir e esse sinal ele é digital, tá? Ele é binário, zeros e uns, né? Então eu estou ali mostrando para vocês nesse desenho uma onda quadrada, que é a onda que está em lilás lá, mais proeminente, né? A visibilidade, tá certo? E a construção dessa onda quadrada, através dos DSPs, né, os processadores digitais de sinais, é feita através de um procedimento que foi definido matematicamente por um pesquisador chamado Fourier. Tá certo? Então ele tem lá as séries de Fourier, tem as transformadas de Fourier, tem uma série de trabalhos e tudo mais. E entre os trabalhos dele ele tem essa parte aí relacionada com a conversão, né, de sinais digitais. Então o que diz Fourier? Eu posso conseguir uma onda quadrada através de uma soma infinita de senoides. Mas como é essa soma? Ora, eu pego uma frequência fundamental, uma onda senoidal perfeita, aquela onda azulzinha que vocês veem, a maior onda depois logo da lilás, tem outros desenhos aqui que vão esclarecer, e os seus harmônicos. E existe uma relação matemática, né, entre a senoide fundamental, entre a frequência fundamental e os seus harmônicos, né, que são o terceiro harmônico, o quinto harmônico, o sétimo harmônico, indefinidamente. E a combinação, né, da onda com esses harmônicos
ela faz com que uma onda quadrada seja construída, como vocês podem ver nessa figura que eu mostrei para vocês aí agora. Tá certo? Então vamos lá. A onda fundamental está aqui, ela tem a amplitude correspondente à da frequência original. Tá certo? O terceiro harmônico é 3 vezes a frequência original, a frequência da fundamental. O quinto harmônico, 5 vezes. Tá certo? Então a gente vai trabalhar com esse somatório de frequências, né, de forma que eu tenha a composição, a construção de uma onda quadrada a partir da soma das suas senoides, certo? E aí, vamos lá, a gente não entrou muito nisso, né, negócio aí da física, tem alguns parâmetros aqui que vocês vão precisar utilizar na resolução dessa questão. Né? Eu tenho aqui então uma onda fundamental, que vocês estão vendo. Essa onda fundamental, ela tem os principais parâmetros dela, são a frequência. A frequência é o quê? É o inverso do período. O período é exatamente o tempo que leva para a onda senoidal chegar até o seu ápice, chegar até o seu vale e voltar à origem, quer dizer, fazer um ciclo completo. Esse tempo daí, o inverso dele, como vocês estão vendo destacado aqui num quadro de fundo amarelo, tá? O inverso desse tempo é a frequência do sinal. Como o tempo está em segundo, o resultado dessa conta, 1 sobre um valor em segundo, vai dar a unidade segundo elevado a menos 1, que é o Hertz, né? A unidade Hertz. Então, segundo a menos 1 é Hertz. A frequência é o inverso do período que vocês estão vendo aí nesse desenho original, tá? E aqui as amplitudes de pico, né? E aí você tem as amplitudes lá dos harmônicos, né? Dos outros sinais periódicos. Bom, então vamos lá, é assim que funciona. Eu tenho aqui a senoide pura. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o terceiro harmônico, que vocês estão vendo lá, a frequência dele é 3 vezes a frequência da senoide original, certo? E vou somar. Você não vai fazer isso, tá? Fique tranquilo, é só para ilustrar para vocês. Depois vou somar com o quinto harmônico, né? Que a frequência é 5 vezes a frequência original. É só ver o desenho que vocês estão vendo lá, ó. Enquanto na senoide eu tenho uma corcova para cima, o terceiro harmônico são 3 corcovas para cima, o quinto harmônico são 5 frequências para cima, tá certo? Então eu tenho esses harmônicos. E o resultado final é uma onda semelhante à quadrada. Tá certo? Então vamos lá. Cada harmônico tem a frequência correspondente a um múltiplo inteiro de uma frequência fundamental. Tá? Então, se a frequência fundamental de uma senoide é 50 Hz, o segundo harmônico é o quê? 2 vezes esse valor, 100 Hz. O terceiro harmônico, 150, 3 vezes. E assim por diante, ok? São continhas simples assim que vocês vão ter que fazer, tá? Sem mistério. Então, exemplo, qual é o quinto harmônico de 7 MHz? Se eu tenho uma frequência fundamental de 7 MHz, então 7 MHz vezes 5, 35 MHz. É difícil? Não é difícil, né? Outro exemplo importante aí para a resolução da questão. Qual é a frequência fundamental do terceiro harmônico de 81 GHz? Certo? Então, se a frequência do harmônico é 81 GHz e ele é o terceiro harmônico, é só fazer o quê? Dividir 81 por 3, que eu descubro qual é a frequência fundamental. Ok, pessoal? Então são essas continhas simples aí, básicas, que vocês têm que saber fazer, sem mistério, sem entrar em grandes detalhes aí da tecnologia, tá certo? Vamos para o próximo. Bom, isso aqui também eu não cheguei a entrar em detalhes, né? Estou falando de TDM, né? Multiplexação por divisão síncrona do tempo. Estou falando de comutação por circuitos. E estou falando de telefonia, tá? Então, o que vocês estão vendo aí, né? Naquela figura ali mais acima, vocês estão vendo 4 estruturas trapezoidais aí, né? Deslocadas aí de 90 graus para cima, que representam a hierarquia TDM, né? Então, o primeiro grau da hierarquia TDM, o sinal básico é um sinal de 64 kilobits por segundo, como a gente já viu lá quando estudou Nikes, né? Que é o que em PCM consome um canal de voz, certo? Então, o primeiro nível da hierarquia
né, que é a hierarquia E de European, né, que o Brasil usa, então é o E1, ele usa 32 canais de voz. Então 32 vezes 64K dá 2 megabits por segundo. Tá certo? Cuidado aqui que essa vírgula, ela costuma trazer problema. A gente no sistema métrico aqui no Brasil não costuma usar essa vírgula aqui, certo? Então, por exemplo, aqui em português o sistema métrico aqui já seria ponto, não seria vírgula, né? Então já confunde, as pessoas pensam que é 2048 megabits por segundo. Não, não é 2048 não, é 2,048. É 2 mega, tá certo? Então a hierarquia, essa seria 1, a E2 seria 4 vezes, né, a saída do anterior, depois é 3, 4 vezes a saída do anterior, e assim sucessivamente. Certo? Então aqui estão os níveis hierárquicos, o nível 0, que é o nível básico, 64K, né? Eu estou falando da tabelinha aqui embaixo, o nível 1, que é o E1, né? 2048, o 2, 8448, ninguém precisa decorar esses números, tá certo? Vamos entender isso, tranquilo. E aí vocês percebem, observam, que a frequência, né, de cada canal desse, ela aumenta, né? Exatamente por quê? Porque é TDM. Então o que eu preciso fazer é pegar um sinal, né, que é lento, e colocar no meio veloz para ele ocupar menos tempo. Essa é a ideia. E aí vem os questionamentos, né? Bom, então como é que se divide um canal, né, dentro de uma hierarquia TDM? Bom, esse canal eu estou mostrando aqui exatamente, né, um E1, né, que seriam 32 time slots aqui, né, cada um deles de 64K, certo? Aonde, como a gente já falou, serão amostrados, né, a voz é amostrada em 8 bits, né, conforme a gente já falou. 8 e 8 bits. Então tá aqui. E cada time slotzinho desse aqui, de voz, ocupa 2,9 microsegundos, né? Cada bitzinho ocupa 0,488 milissegundos, tá certo? E o que eu tenho aqui dentro do time slot 0 da hierarquia TDM são 8 bits sendo transmitidos, tá certo? Então tô aqui, ó, são os 8 bits bonitinhos que vocês estão vendo aqui e como é que eles são alinhados bonitinho, né? Como é que eu faço para colocar lá. Tá ok, pessoal? E aí isso resulta então num tributário, né, num quadro ali de 125 milissegundos. Tá? São 32 time slots de 2,9 milissegundos. Tá certo? Então isso vai dar 125 milissegundos, ok? Sendo cada time slot de 2,9 microsegundos micro não, né? Milissegundos, perdão, e micro é o M, tá? Que é o micro mesmo, micro, 10 a menos 6, tá? E a duração de cada bit 0,488 milissegundos, microsegundos, tá? Beleza? Bom, aqui a gente tem um detalhamento um pouco maior, né, sobre a divisão, onde tem os vários quadros, certo? E cada um deles mandando uma informação, canais de áudio, né, canais de sinalização, só para ilustrar mesmo, né, que a questão maior está daqui na duração dos time slots, tá? Os time slots. Isso aqui só para ilustrar vocês, um quadro desse aqui, tá? Esse segundo quadrinho azul aqui está identificado como quadro 1. Ele, na verdade, é esse quadro aqui, tá legal? Então ele é dividido dessa maneira em 32 time slots, né, como vocês estão vendo aqui, do 0 ao 31, certo? Aonde são sinalizadas aí as transmissões de voz, tá certo? Bom, aqui é o que eu quero que vocês... Tá ruim de ver isso aí, né? Bom, mas aí vocês procurem aí na internet, vocês vão encontrar essas figuras que eu peguei tudo da internet, tá? A informação que está aqui é basicamente a mesma informação que eu tenho aqui, ele só converteu, aqui ele botou, se não me engano, 488 nanosegundo, né? Ele multiplicou por 1000 aí esse valor mais ali acima, né? Na figura à direita, o tempo de duração de cada bit, o tempo de duração de cada time slot, né? Que é aqui, se não me engano, 3,9 microsegundos. Tá legal? E 125 microsegundos o tempo de duração do quadro completo. Tá legal, pessoal? Beleza? Bom, então esse aí é o nosso, digamos assim, a nossa contribuição aí para que vocês possam fazer boas provas, vocês possam ter bons resultados, fiquem satisfeitos, né? Aprendam e possam levar isso tudo aí para a vida de vocês aí como conhecimentos. Tá certo, pessoal? Então pode estudar isso aí, sabe por quê?
porque vai cair na prova, tá ok, pessoal? Grande abraço.